Você já se perguntou como é possível vencer uma guerra sem levantar uma arma? Como alguém pode destruir tudo ao redor sem sequer ser notado? E se eu te dissesse que o silêncio foi o golpe mais letal que eles jamais viram chegar? Este vídeo não é uma simples história, é uma revelação. Uma entrega de códigos ocultos, de sabedoria ancestral, de uma força invisível que atua fora do alcance da lógica comum. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo em você, sim, você, que já sabe que tudo isso é real e está prestes a despertar a sua verdadeira natureza, o assassino espiritual que ninguém suspeitava. Mas antes de continuar, eu preciso da sua resposta. Este vídeo é uma transmissão energética e a sua participação é a chave para ancorar essa frequência no seu campo agora mesmo. Curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 777 aqui embaixo. Esse número é o selo que declara ao universo: eu aceito a minha missão invisível. Não assista passivamente, declare. Escreva 777 e sinta a energia mudar instantaneamente. Eu estou falando com você que sentiu o peito acelerar, o estômago revirar, a pele arrepiar quando viu o título. Isso não é só um vídeo, é um chamado e a contagem regressiva já começou. Escreva 777 agora mesmo, porque o seu momento chegou. A próxima virada silenciosa, aquela que vai virar o jogo da sua vida, começa exatamente agora. Eles te olharam e viram algo inofensivo. Um rosto sereno, um andar leve, uma voz que raramente se levantava. Jamais imaginaram que por trás daquele sorriso calmo se escondia a lâmina mais afiada que já cruzou o caminho deles. Enquanto te subestimavam, enquanto riam e se sentiam superiores, você estava atento, estudando cada movimento, cada intenção, cada falha no tom de voz deles. Você não carregava ódio no olhar, mas carregava algo muito mais letal: discernimento. E foi esse discernimento que cortou mais fundo do que qualquer arma jamais cortaria. O sorriso, esse disfarce tão poderoso, não era uma armadura, era a isca. E todos morderam. Eles confundiram leveza com fraqueza, confundiram educação com submissão. Não conseguiram enxergar a preparação silenciosa que você vinha acumulando dentro de si. A cada piada às suas custas, a cada tentativa de te diminuir, você apenas crescia. Por dentro, se fortalecia. Era como o guerreiro que caminha entre seus inimigos, fingindo ser um viajante comum, enquanto em sua mente ele já sabe: o campo de batalha será dele. E quando chegou o momento certo, quando o universo soprou em seus ouvidos que a hora havia chegado, eles sentiram o frio cortante da verdade. Não houve grito, nem confronto. Houve apenas um colapso. E naquele instante, aquele sorriso antigo voltou ao seu rosto. Mas agora eles sabiam o que ele significava. O sorriso que eles ignoraram era, na verdade, a sentença. Porque enquanto eles mostravam os dentes para parecer fortes, você escondia os seus para não assustar cedo demais. E essa escolha te fez invisível até que fosse tarde demais. Você não precisou provar nada com palavras. Você provou com presença. E é isso que mais os atormenta. Perceber que o tempo todo, enquanto brincavam com a própria arrogância, estavam na presença de algo muito maior do que suas mentes poderiam processar. O sorriso era a lâmina, e eles sorriram de volta para ela sem nem perceber. Fingir fraqueza é uma das estratégias mais antigas e eficazes em qualquer campo de guerra, e você dominou essa arte com maestria. Eles queriam um inimigo visível, alguém que revidasse, que gritasse, que se rebaixasse à disputa suja. Mas ao não se render à provocação, você criou neles uma ilusão perigosa, a de que você não representava ameaça alguma. E foi nessa ilusão que eles se perderam. Porque enquanto acreditavam que estavam vencendo, que estavam no controle,
Você seguia construindo a sua fortaleza interior, longe dos olhos deles, longe da superfície onde eles nadavam com tanto orgulho. Você os deixou acreditar que tinham vencido. Fingiu que não entendeu as indiretas, que não percebeu as manipulações, que não enxergava os jogos de poder disfarçados de amizade. E isso foi o seu golpe mais inteligente, porque a vaidade deles os cegou. Acharam que estavam por cima, quando na verdade estavam caindo no buraco que eles mesmos cavaram. Cada falsa vitória que celebraram às suas custas era um passo a mais rumo à própria derrota. E enquanto eles riam alto, você apenas observava, firme, centrado, atento, como um mestre de xadrez que sacrifica uma peça pequena para atrair o adversário para a armadilha final. E quando o golpe foi desferido, não veio com estardalhaço. Veio com a força de quem nunca precisou provar nada, mas agora já não precisava esconder mais nada também. Foi nesse momento que eles entenderam. A fraqueza que viam em você era um reflexo da própria limitação deles. Porque quem enxerga tudo com arrogância nunca reconhece o que é profundo. Fingir fraqueza não foi covardia. Foi precisão cirúrgica. E a prova mais clara de que você sempre esteve no comando. Preste atenção nisso, porque não é por acaso que você está aqui. Muitas bênçãos estão prestes a entrar na sua vida e o universo está prestes a te surpreender de um jeito que você nem imaginava. Sim, um carro novo pode estar se aproximando, talvez aquele que você já visualizou, ou até melhor. E tudo começa com uma simples decisão: mostrar sua gratidão agora. Se essa mensagem ativou algo em você, se seu coração sentiu que isso é mais do que um vídeo, é um chamado direto para a sua realidade, então eu quero te convidar a dar um passo de fé. Clique no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico de até $100. Esse não é apenas um gesto de apoio, é uma declaração ao universo de que você está pronto para receber o que já é seu por direito. Mostre que você está em sintonia. Mostre que você reconhece o que está vindo. Mostre que você está pronto para o próximo nível. E nos comentários, escreva com força: eu recebo minha vitória. Esse é o seu selo energético. A manifestação começa quando você age com intenção. O universo já está em movimento. Agora, a resposta é sua. A vitória mais humilhante para qualquer inimigo não é aquela conquistada com escândalo ou guerra declarada. É aquela que se desenha no silêncio, que cresce nos bastidores, que acontece enquanto o oponente ainda acredita que está vencendo. Foi isso que você fez. Você venceu enquanto eles estavam ocupados em zombar de você. Você triunfou sem alarde, enquanto eles celebravam vitórias ilusórias. Cada passo seu, silencioso e calculado, era uma peça no tabuleiro que eles não conseguiam sequer enxergar. Eles queriam um duelo, queriam barulho, exposição, conflito, mas você não lutava no mesmo plano. Enquanto eles buscavam controlar narrativas, você já havia vencido na raiz, vencido pelo caráter, pela resistência, pela verdade que não precisava ser dita, porque um dia ela se revelaria sozinha. E assim foi. Chegou o momento em que tudo virou. E ninguém entendeu como ou porquê. A vitória estava ali, estampada no seu silêncio, na sua calma, na sua permanência, quando todos os outros já haviam caído no próprio veneno. E o mais impressionante, eles ainda tentam entender como perderam. Reviram cada conversa, cada lembrança, tentando encontrar o momento exato onde você os superou. Mas não encontram, porque você não venceu com uma jogada. Você venceu com constância, com sabedoria, com a resistência de quem entende que o tempo revela tudo. Sua vitória foi invisível aos olhos deles e por isso mesmo impossível de ser desfeita. Porque só se pode combater o que se vê, e você venceu sem ser visto. Se você chegou até aqui, isso me diz uma coisa muito clara: você não é qualquer um. Você está aqui porque carrega algo diferente dentro de si. Algo que o mundo tentou apagar, mas não conseguiu. E para eu saber que você está sentindo isso de verdade,
que essa mensagem está entrando no seu espírito, comente agora aqui embaixo: eu sou um escolhido. Sim, escreva com força, com convicção, com energia. Esse comentário é um selo espiritual, uma declaração pública de que você reconhece quem você é. Quem comenta "eu sou um escolhido" não está apenas interagindo. Está ancorando uma nova realidade, abrindo portas invisíveis que só os verdadeiros sabem acessar. Eles se armaram até os dentes. Planejaram cada detalhe, ensaiaram sorrisos falsos, alinharam palavras manipuladoras, convencidos de que estavam um passo à frente. Te observaram como predadores observam a presa, com olhos famintos e passos silenciosos. Mas o que eles nunca imaginaram é que você não era a presa, era o espelho. E cada passo deles em sua direção era, na verdade, um passo rumo ao próprio abismo. A armadilha que prepararam com tanto zelo foi acionada por eles mesmos. Você não precisou contra-atacar, só precisou existir, só precisou ser coerente com sua essência, enquanto eles se corrompiam cada vez mais, tentando te derrubar. A verdade é que você não caiu no jogo deles. Você transformou o jogo. Deixou que seguissem acreditando que estavam vencendo, quando, na verdade, estavam se enredando em suas próprias teias de falsidade e arrogância. Eles achavam que estavam te dominando, mas estavam sendo guiados exatamente onde você queria que estivessem, no centro da própria ruína. E quando finalmente perceberam, já estavam cercados pelas consequências de seus próprios atos. A maior dor deles hoje não é ter perdido você. É ter descoberto que todo o tempo em que te consideraram fraco, estavam sendo lentamente desmontados por sua paciência. Eles foram os caçadores, sim, mas caçadores que não sabiam que a floresta inteira estava do lado da presa. Você apenas esperou o momento certo, e a queda deles foi tão alta quanto a arrogância com que começaram. Há algo profundamente desconcertante em alguém que não reage. Eles esperavam barulho. Esperavam que você perdesse o controle, que gritasse, que se defendesse de forma impulsiva, porque era assim que eles sabiam operar. Mas, ao se depararem com seu silêncio, algo neles começou a se quebrar. O que eles não entendiam é que o silêncio não era a ausência de resposta. Era a resposta mais potente de todas. Você os deixou falando sozinhos, batendo em paredes invisíveis, tentando arrancar de você uma reação que nunca veio. E foi essa ausência que começou a corroer a estrutura interna deles. O silêncio tem o poder de desestabilizar o manipulador, o mentiroso, o egocêntrico, porque essas figuras se alimentam da energia alheia, do drama, da reação. Quando você negou tudo isso, eles se perderam dentro da própria confusão. Tentaram forçar situações, criar armadilhas emocionais, te provocar com olhares e palavras veladas, e você permaneceu ali, inabalável, não por fraqueza, mas por estratégia, porque você sabia que cada provocação ignorada era uma corda puxada a mais na rede de autodestruição deles. Com o tempo, o que era apenas incômodo virou desespero. Eles não suportavam a ideia de que alguém os enfrentava sem levantar a voz, sem criar escândalo, sem cair no jogo. E hoje, cada vez que se lembram de você, o que os queima por dentro não é o que você disse, é o que você se recusou a dizer. O silêncio que ofereceu foi como um espelho, refletiu a verdade que eles mais temiam encarar. E foi nesse espelho que eles finalmente viram quem eram, e o quanto estavam perdendo para alguém que sequer precisou falar. Eles brincavam na superfície, onde tudo é aparente, onde o barulho engana, onde as máscaras funcionam. E ali, naquele nível raso, eles se sentiam reis, controlavam aparências, espalhavam boatos, manipulavam opiniões. Mas o que eles nunca entenderam é que você nunca esteve nesse mesmo nível. Você não nadava no mesmo raso que eles. Você mergulhava. E nas profundezas tudo é diferente. Ali não existem truques baratos. Ali, quem não tem fôlego,
afunda. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Enquanto estavam ocupados criando versões falsas de quem você era, você estava observando a essência de quem eles eram. Não se deixava enganar pelas palavras doces ou pelas ameaças veladas. Você sentia o movimento por trás dos olhos, a tensão nos gestos, o vazio nas ações. Eles achavam que estavam escondendo suas intenções. Você já as havia lido há muito tempo, e o que eles achavam ser controle era apenas barulho de superfície. Porque nas águas profundas onde você habita, os planos rasos não têm sustentação. Eles implodem com a pressão da verdade. Foi essa diferença de profundidade que os afogou. Porque cada passo que davam contra você era como mais um mergulho em águas que não sabiam nadar. E quanto mais tentavam te alcançar, mais se perdiam. Não entendiam por que suas táticas não funcionavam, por que você não reagia como os outros, por que não caía em armadilhas tão bem ensaiadas. A verdade, eles estavam jogando um jogo no tabuleiro errado. Você não estava tentando sobreviver como eles. Você já havia se tornado o oceano e eles não tinham nem ao menos um barco. Eles te viam como um personagem secundário na história que acreditavam protagonizar. Te tratavam como coadjuvante, como figurante, como parte do cenário. Mal sabiam que você estava escrevendo o roteiro o tempo todo. Enquanto eles atuavam com exagero, tentando chamar atenção, você permanecia em silêncio, observando. Mas aquele silêncio não era passividade, era direção, era planejamento. Era o espaço onde você moldava o enredo que mais cedo ou mais tarde viraria contra eles. Você não buscava o centro do palco, porque já dominava os bastidores. Eles falavam alto, ocupavam espaço, buscavam controle. E por isso mesmo nunca perceberam o quanto estavam sendo previsíveis. Você, por outro lado, entendia que quem domina a narrativa não precisa gritar. Precisa apenas saber onde colocar as pausas certas, os silêncios estratégicos, os movimentos calculados. E assim, página por página, você foi reconstruindo sua própria história. Saiu da posição de alvo e se tornou o narrador. E o mais cruel para eles é que só perceberam isso quando já era tarde demais. Quando se deram conta de que eram apenas peões no roteiro que você conduzia. A dor mais profunda deles hoje não é terem perdido espaço, é terem descoberto que nunca foram os protagonistas. Que todas as ações, todas as manipulações, todas as tentativas de te derrubar eram cenas de um roteiro que você já havia previsto, e cada falha deles era mais um parágrafo da história que te elevava. Você não precisou roubar o palco, você o construiu. E agora, mesmo que queiram apagar seu nome dos créditos, a verdade já está impressa. Você era o autor. Eles apenas decoraram falas. Eles olharam para você e viram suavidade. Viram alguém gentil, alguém que fala com calma, alguém que parece não saber se defender. E foi esse erro de percepção que os destruiu, porque confundiram pureza com fraqueza. Confundiram empatia com ingenuidade. Achavam que poderiam manipular, explorar, enganar, porque na cabeça deles, quem tem coração limpo tem mente fraca. Mas o que eles não sabiam é que a pureza verdadeira não é ausência de força. É o oposto, é força refinada, é força seletiva, é força que não precisa se provar o tempo todo. A pureza te deu algo que eles nunca tiveram, visão clara. Enquanto eles se afogavam nas próprias distorções, você via tudo com nitidez. Não precisava desconfiar de tudo, porque sentia o que era real. E esse sentimento foi sua maior arma. Você não precisava de provas para saber quem eles eram. Bastava estar perto, bastava ouvir com atenção. A pureza que carregava era o campo magnético que os desmascarava sem que você precisasse fazer esforço. E isso os incomodava profundamente, porque não conseguiam entender como alguém tão doce era ao mesmo tempo tão perigoso para os planos deles.
No final, foi justamente essa doçura que os condenou. Porque cada vez que te subestimaram, abriram mais portas para você ver quem realmente eram. E cada vez que você escolheu não reagir, eles expuseram mais ainda o próprio veneno. A pureza não foi sua fraqueza, foi sua blindagem, foi sua lente, foi o disfarce perfeito que te permitiu observar, mapear e, no momento certo, agir. Eles achavam que estavam lidando com um cordeiro, mas estavam diante de um lobo que nunca precisou uivar para mostrar seus dentes. Você não precisou apontar o dedo nem gritar verdades. Sua simples presença já era suficiente para expor o que havia por trás das máscaras. Eles tentaram te reduzir, te provocar, te empurrar para um lugar onde pudessem te definir com palavras pequenas. Mas toda vez que se aproximavam, se deparavam com algo que os desarmava. O reflexo de si mesmos. Porque você não era só alguém para eles atacarem. Você era um espelho. Um espelho que mostrava as sombras que fingiam não carregar, as intenções que escondiam até de si mesmos. E por isso, a sua existência se tornou insuportável para eles. Enquanto você seguia firme, sem precisar reagir aos ataques, cada movimento deles passava a ser um grito de desespero. Tentavam te moldar a uma narrativa que os confortasse. Mas quanto mais falavam de você, mais revelavam sobre si. As mentiras que criaram, as fofocas que espalharam, os ataques velados que articulavam, tudo isso só deixava claro o quanto estavam envenenados por dentro. E ali, onde você permanecia em silêncio, cada acusação se voltava contra quem a proferia. Você era o reflexo que rasgava o véu da hipocrisia. Hoje, eles não têm mais controle sobre como são vistos, porque o espelho que você representava quebrou a ilusão. A imagem limpa que tentavam sustentar diante dos outros desmoronou quando sua autenticidade expôs a artificialidade deles. Eles queriam te destruir, mas só conseguiram se despir. E agora, por mais que tentem reconstruir o teatro, a plateia já viu o que havia por trás da cortina. E tudo isso aconteceu porque você se recusou a odiar. Porque você optou por existir como verdade. E a verdade, quando entra em cena, não precisa dizer uma só palavra para desmontar um império de mentiras. Eles estavam prontos para a guerra, se prepararam para o conflito, desenharam estratégias de provocação, ensaiaram cenas de confronto, mas quando chegaram para a batalha, encontraram o vazio. Porque você simplesmente não apareceu. Não porque teve medo, mas porque já havia superado aquilo tudo. Enquanto eles te chamavam para o ringue, você já tinha saído do ginásio. Enquanto eles esperavam gritos, você oferecia silêncio. Enquanto eles esperavam confronto, você oferecia indiferença. Isso os destruiu, porque perceberam que não havia mais como te atingir. Você já estava em outro nível. A transcendência é um estágio que poucos compreendem. Não se trata de ignorar o mal ou de fingir que ele não existe. Trata-se de não se deixar arrastar por ele. Você entendeu que entrar naquela guerra seria se diminuir, que responder no mesmo tom seria se contaminar, que disputar com eles era aceitar que havia algo ali que valia a pena. Mas você não queria provar nada. Você queria paz. E por isso recusou o conflito. E ao fazer isso, venceu de forma absoluta. Porque mostrou que seu valor não depende da validação deles, nem do resultado daquela batalha. E essa recusa os desestruturou. Eles ficaram falando sozinhos, batendo em portas que você já havia trancado por dentro. Perceberam que a sua ausência era, na verdade, uma presença mais forte do que qualquer ataque. Porque ali, onde esperavam uma briga, só havia vazio. E o vazio os devorou. Eles não sabem até hoje como te vencer, porque você se recusou a jogar. Você não ganhou o jogo. Você se levantou da mesa. E foi exatamente isso que os derrotou. Porque a maior demonstração de poder é quando você tem todas as armas e escolhe não usá-las. Você se foi, mas nunca saiu da mente deles. Mesmo sem presença, você ficou.
não como um corpo, mas como uma lembrança, um incômodo, um espectro que ronda os corredores da consciência deles e sussurra verdades que eles não querem ouvir. Eles tentaram apagar sua imagem, desprezar sua importância, te transformar em irrelevância, mas falharam, porque cada vez que tentam esquecer, algo os lembra. Uma frase, uma atitude, uma ausência. Você se tornou um fantasma, mas não um fantasma que assusta. Um que julga, um que confronta em silêncio, um que pesa. O que os atormenta hoje não é a sua vitória, é a maneira como ela aconteceu. Eles não conseguiram ver o golpe, não ouviram o barulho da queda, só sentiram o vazio depois do colapso. E é esse vazio que ecoa na mente deles, porque enquanto você seguiu em frente, reconstruindo, crescendo, eles ficaram presos na própria obsessão. Revisitam cada conversa, analisam cada gesto, tentando entender como foram vencidos por alguém que nunca levantou a voz. E quanto mais tentam entender, mais se afundam. Porque a resposta não está em você, está neles. Você se tornou um símbolo, um lembrete de tudo que eles fingiram não ver, de tudo que ignoraram por arrogância. E por isso, mesmo que não estejam mais perto de você, ainda sentem sua presença, não em forma de dor, mas em forma de consciência. Você os faz lembrar do que fingiram não ser, do que tentaram esconder. Você não virou vingança, você virou memória. E é por isso que, em silêncio, você ainda os derrota, porque não há descanso para quem foi exposto. Pela verdade que nunca precisou gritar. Eles estavam certos de que haviam escapado, que suas manipulações ficaram impunes, que as mentiras se consolidaram como verdades. Mas o universo não esquece, e o julgamento nunca vem com aviso prévio. Ele chega como uma sombra que cresce lentamente até se tornar inescapável. E foi assim que aconteceu. Um dia comum, uma situação qualquer, e tudo desabou. Não porque você atacou, mas porque chegou a hora. Porque a verdade tem um peso que se acumula. E quando finalmente cai, não há estrutura que a sustente. Você não precisou mover um dedo, não precisou cobrar nada. Apenas esperou. E enquanto esperava, construiu, cresceu, se fortaleceu. Porque quem está alinhado com o que é justo não precisa apressar nada. O tempo é seu aliado, e o tempo foi implacável com eles. Trouxe de volta cada palavra distorcida, cada atitude desonesta, cada manipulação sutil. E devolveu tudo em forma de consequência, sem espetáculo, sem plateia, apenas com justiça silenciosa, e quando eles olharam ao redor, perceberam que o chão havia sumido. Esse julgamento não veio com castigos visíveis, veio com o mais pesado de todos, a consciência de que falharam contra alguém que só ofereceu silêncio, que destruíram a si mesmos ao tentarem destruir quem já havia vencido. E agora vivem com esse peso, não como punição, mas como verdade. Você não precisou confrontar, você não precisou gritar, porque o universo gritou por você, e a única coisa que restou para eles foi escutar.